O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a documentos que mostrariam as informações que os hackers conseguiram acessar durante a invasão ao sistema do TSE em 2018. E hoje o presidente Bolsonaro deu posse ao novo ministro da Casa Civil e falou sobre o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Em mais uma entrevista para o rádio, Bolsonaro explicou como estão as discussões para a criação de um novo programa social, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Eu tenho que ser bastante cauteloso, você tem que ter responsabilidade. Você vai pegar um empréstimo, você tem que ver realmente se você não vai se tornar refém a vida toda daquela pessoa que você foi pegar empréstimo. Bolsa Família, a média hoje em dia está em R$ 192. Nós vamos levar no mínimo para 300, no mínimo 300, podendo chegar a 400, novembro, dezembro, para esse ano. O principal acontecimento do dia foi a posse do novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira. O Palácio do Planalto ficou lotado, demonstrando a força do núcleo político, formado por integrantes do Centrão, que agora ocupa o principal ministério do governo. Muitos estavam sem máscaras. Além dos presidentes da Câmara e do Senado, governadores e dezenas de parlamentares estiveram presentes. No discurso, o novo ministro foi direto. A democracia é líquida e certa. Difícil por natureza, mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente, por ela que o senhor está aqui, para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Ciro Nogueira, senador, presidente do Progressistas e parlamentar com mais de 25 anos de experiência, chegou falando em pacificação e que vai ajudar a preparar o governo para as eleições do ano que vem. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa, com a vacinação, volto a ressaltar, garantida e certa para todos os brasileiros, com um programa de assistência social certo, para que os brasileiros não vivam momentos incertos. Bolsonaro elogiou o novo ministro e diz que a chegada dele é uma forma de buscar aproximação com o Congresso. A chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. Nesta quarta-feira, o Jornal da Record também teve acesso a inquérito da Polícia Federal que investiga invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral que teria ocorrido em 2018. A invasão já foi alvo de reportagens, mas documentos do TSE, assinados pelos responsáveis pelo sistema de informática do tribunal, revelariam agora a dimensão desse ataque e a que tipo de informações os hackers teriam tido acesso. O inquérito da Polícia Federal foi aberto em 8 de novembro de 2018. Este documento, que seria assinado por Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação, conhecido como sendo o pai das urnas eletrônicas, revelaria que o tribunal só soube da invasão após ter sido alertado pela imprensa. O impacto teria sido o seguinte: as senhas de oficialização permitiriam alteração de dados de partidos e candidatos, até mesmo sua exclusão no contexto de um processo eleitoral. Na época, o TSE teria falado que somente a eleição suplementar do município de Aperibé, no Rio de Janeiro, teria ficado exposta. As credenciais de acesso aos servidores poderiam permitir a cópia de dados dos eleitores e candidatos, que alimentariam as urnas, mas sem a capacidade de adulterá-los. As chaves usadas no sistema ainda precisariam de uma análise de risco mais detalhada, mas na hipótese de serem as mesmas, existiria a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software de urna. E o código-fonte, acompanhado dos binários, permitiria a incorporação de dados oficiais das eleições e carregamento de urnas com os dados. Contudo, não seria possível a geração de um boletim de urna válido. Diante desse cenário, o secretário teria pedido a abertura de inquérito policial. A dimensão da invasão nunca foi divulgada pela Justiça Eleitoral.
Segundo este outro relatório presente no inquérito, a invasão divulgada em novembro poderia ter ocorrido entre os dias 18 e 21 de abril de 2018. Pela análise, houve conexão indevida usando o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE e que a senha do usuário não seria trivial e seria utilizada exclusivamente no ambiente do TSE e teria havido acesso de dados de vários tribunais regionais eleitorais. Nós pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral mais detalhes dessa suposta invasão e perguntamos se seria possível alterar o resultado das urnas eletrônicas. Até o momento, não houve resposta do TSE. O inquérito da Polícia Federal ainda não foi concluído.